apoio do Centro Acadêmico Livre de Geografia. Estamos disponibilizando de certificados semanalmente, todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, pela plataforma do Google Meet. São debates levantados e mediados pelos próprios alunos, ok? Então, hoje eu convido à mesa, eu convido a mediar a Sandy Laureano e a Aline Ferreira, com a temática Educação Ambiental, um olhar sobre o meio ambiente e sobre a sustentabilidade. Nesse momento, eu já passo a palavra para a Aline. E agradeço e desde já eu agradeço pela participação de todos vocês aqui com a gente e convido os amigos, e tem sido muito interessante esses debates. Lembrando que a gente faz a gravação e disponibiliza no YouTube logo após o nosso encontro, né? No caso, temos já 3 encontros no YouTube. Temos também o Instagram do grupo, né? Do Debate em Tela, onde vocês podem entrar em contato com a gente também. E agora, passando a palavra para a Aline. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem, cuidando dos seus. Eu me chamo Aline Ferreira de Souza, estou cursando o 3º semestre do curso de Geografia na Universidade Regional do Cariri, e é um prazer estar com vocês nesta tarde de sexta-feira para participarmos de mais um debate com o tema Educação Ambiental, um olhar sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Esse é o 3º ciclo do Debate em Tela, e eu vou conversar hoje com a Sandy Laureano e todos vocês. Desde já peço a interação de todos, tá? Porque não fiquem com vergonha, pode participar, pode colocar questionamento, pode fazer colocações que vocês também saibam de alguma coisa sobre o assunto ou queiram debater também, fiquem à vontade, esse é o espaço, nós estamos aqui para isso, certo? Então, podemos começar. Sandy vai falar? Boa tarde, meu povo. Vou ligar aqui a câmera para ver se eu estou pelo celular, né? Vocês conseguem me ver? Sim, estamos vendo. Tá dando um eco, não sei onde é, acho que é no de Alene. Não é no meu, não? De Alene. Bom, gente, então eu quero, agradecer. Nicolas! Eu quero agradecer, pelo espaço que o Debate em Tela está me dando, por a gente falar desse assunto que é bastante importante, em relação ao que a gente está vivendo nessa pandemia e outros aspectos que a gente vai abordar, né? Desde já quero agradecer a presença de todos e vamos iniciar. Gratidão, Sandy, pela sua participação. Aline, muito obrigada por ter aceito o convite. E pode começar, Aline, a palavra é sua. Certo. Gente, eu vou manter a câmera desligada, tá? Enquanto eu apresento, ok? Ok. Pronto, vamos dar início. Gente, a gente preparou um cronograma, ou então objetivos que queremos alcançar neste diálogo, neste debate. Então, pontuamos da seguinte forma: historicidade, conceito e ensino da educação ambiental, desafio de ensinar educação ambiental no contexto atual das escolas, abordagem do tema no livro didático, movimento ambientalista e ativismo digital, sustentabilidade e meio ambiente, pandemia e meio ambiente, algo mudou, leis ambientais, biopirataria, MP de grilagem, espécies da região que estão em risco de extinção e equilíbrio ecológico. A gente vai detalhar mais à frente. Pode passar.
Certo, só vai dar só um lagzinho, mas pode falar quando for que dá certo, viu? Certíssimo. Bom, gente, vamos começar com a historicidade da educação ambiental, né? Para poder a gente entender o que é educação ambiental, a gente tem que entender, primeiramente, como ela surgiu, né, no contexto histórico dela, a história de como se deu a educação ambiental. Tudo começa lá nas sociedades primitivas, onde o homem ele era totalmente dependente da natureza para tudo, né? A gente tem as comunidades nômades, ou seja, o homem ele precisava se deslocar para vários ambientes, porque ele não tinha a sobrevivência em um lugar só. Então, ele buscava através da caça, da pesca, e tudo isso vai avançando no que se refere aos primórdios da agricultura, quando ele tem o domínio do fogo. Aí ele começa a fazer os equipamentos para poder cuidar da agricultura e toda aquela estrutura de equipamentos. Ele vai conseguindo construir através do domínio do fogo. Então, tudo começa nas sociedades primitivas por conta disso. O homem, ele necessitava das frutas, da colheita e tudo, por isso ele não permanecia em um lugar só. Por isso se diz nômade. E aí, posteriormente, ele vai descobrindo que ele pode construir novas coisas, ele pode utilizar a inteligência dele ao seu favor. Ele agora vai, através das condições que a natureza impõe a ele, ele também vai tentar impor algumas condições. No caso, ele vai produzir os próprios equipamentos, como a gente estuda no período paleolítico e neolítico. Posteriormente, nesse avanço, né, em anos e séculos, a gente vai ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, nela se consolidou o sistema capitalista. Uma das marcas dela é a maquinofatura, ou seja, o trabalho braçal, artesanal, ele vai ser transformado, ele vai ser substituído por máquinas a vapor. Então, a Revolução Industrial, ela é um marco nessa história, porque a partir dessa revolução, das modificações que vai haver no cenário social, político e econômico, essas modificações vão também gerar pontos positivos e negativos também. Pontos positivos, porque naquele tempo aumentou a produção, os camponeses que moravam no campo foram forçados a ir para a cidade por causa da lei dos cercamentos, onde eram cercadas as terras comuns para ser colocadas ovelhas para a produção de lã. Também a questão a partir disso aumentou, gerando um crescimento populacional também, porque a partir do momento que as indústrias, as máquinas, elas foram aumentando, precisavam de mão de obra. Então, as pessoas que não tinham espaço mais para trabalhar no campo, porque a mão de obra delas estava sendo substituída, elas foram para a cidade. Nisso, é o que chamamos de êxodo rural. Havia mão de obra barata, né? Então, a Inglaterra, ela tinha o carvão. E nisso é o que favorecia também as emissões de gás poluentes e tudo, como nós possivelmente sabemos. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial ela foi de extrema importância, tanto positivamente quanto negativamente. Infelizmente, negativamente, como nós vamos ver posteriormente, porque causou danos a vidas, né, por causa das emissões dos gases, muitas pessoas morreram de doenças respiratórias, e também o meio ambiente, né, a degradação do meio ambiente. Aí a gente, mais recentemente, a gente vivenciou a primeira conferência sobre meio ambiente, realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em Estocolmo, na Suécia, entre os dias 5 e 16 de julho de 1972. Essa foi a primeira conferência, gente, sobre o meio ambiente.
um encontro realizado com a perspectiva de um olhar para o ambiente. E em 1992, na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Eco 92, ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a partir de 1992, mais ou menos, a gente já tinha uma noção do que seria o desenvolvimento sustentável. Podemos avançar. Vamos para o conceito de educação ambiental. Pronto. Gente, eu trouxe, nesse momento, dois conceitos utilizados, um pela Política Nacional de Parece que travou a internet. Acho problema na conexão da Aline. Vamos esperar mais um pouco, ver se dá certo. Felizmente é assim, né? Esses encontros online, que a gente depende da internet, do Wi-Fi. e sua sustentabilidade. Pronto, voltou. Aline, Oi? deu um probleminha aqui pra gente, não estávamos lhe escutando, mas agora já retornou. Deu certo? Sim. Vocês escutaram até aonde? Apenas o começo, o título, Conceito de Educação Ambiental. Pronto. Tá certo. Vamos Ok. prosseguir. Então, vamos lá, gente. Só explicando, eu li inicialmente a Política Nacional de Educação Ambiental, ela instituiu este conceito no sentido de mostrar o quê? Que a educação ambiental, o foco dela, o significado dela, é que ela é um processo que vai permitir que o indivíduo, né, particular, juntamente com a coletividade, todos, possam se sensibilizar, construir valores sociais, né, como a gente pode ver, ter habilidades e atitudes. Então, vem pela mente a sensibilização e, posteriormente, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, buscando a sustentabilidade. A educação ambiental é uma dimensão da educação. Então, gente, é importante dizer que, antes de mais nada, a educação ambiental, ela é educação. Ela é uma atividade intencional da prática social que deve premiar o desenvolvimento individual, um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Esse conceito foi estipulado pela Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, artigo 2. Então, tem extrema consonância com o conceito estipulado também pela Política Nacional de Educação Ambiental. Podemos seguir. Certo. Gente, aí surge uma dúvida. Onde iniciar a educação ambiental? Para que ela serve? Nós vemos inicialmente o conceito. Agora, onde ela se aplica? Onde ela se inicia? A educação ambiental, como eu já falei, é uma parte da educação. De acordo com o filósofo pedagogo René Hubert, a educação ela é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, desenvolvendo as faculdades físicas, intelectuais e morais, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Então, nesse sentido, nós podemos entender que
A educação, ela é um fator que abrange todos. Pelo menos era para ser, né? Um fator que abrange todos. Nesse sentido, a gente tem a figura do professor, que a gente já vai falar. Por exemplo, onde iniciar a educação? Na escola. É por lei direcionada que a educação ambiental, ela tem que estar na escola. Porém, ela não pode ser ensinada como uma disciplina específica do currículo, porque ela tem que ser integrada a todas as outras disciplinas. Então, cada disciplina vai ser trabalhada uma dimensão da educação ambiental. Tanto a biologia, como a geografia, matemática, história, cada uma tem que abordar, pelo menos um pouco da educação ambiental. Então, nesse sentido, nós temos a figura do professor, né, que nos ajuda a compreender melhor o que é a educação ambiental em sala de aula. A escola aparece como um espaço onde o aluno dá sequência ao processo de formação, de valores e socialização, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio e aos princípios sociais e ambientais na coletividade. Então, a escola, ela deve ser um ambiente gerador de opinião. O aluno, ele tem que entender o meio em que ele está inserido, se socializar com os seres que ali convivem com ele, e dessa forma também entender que nenhuma comunidade existe sem causar pelo menos nem que seja um pequeno dano a algum ambiente. Mas entender que precisamos ter uma visão, se sensibilizar e tentar converter atitudes erradas em corretas. Na escola, ela vai possibilitar a aproximação do ambiente natural ao aluno. E aí a gente percebe o quê? Muitas vezes os professores, eles não estão dispostos a sair de sala de aula, a levar os alunos para conhecer um ambiente fora da escola. Muitas vezes a escola nem propicia, nem tem um ambiente assim, digamos, horta, árvores, plantas. Então, isso dificulta também, né? Então, fazendo com que este perceba que faz parte do ambiente, nós somos ambiente. Nós somos ambiente. E que deve cumprir um papel na proteção em meio em que vive, do meio em que vive. Assim, a escola, ambientes formadores de opinião e toda e qualquer instituição de ensino podem lecionar a educação ambiental, certo? Podemos seguir. Desafios de ensinar. Agora que a gente vai para a sala de aula, né? A lei número 9.795, que a gente viu anteriormente, /1999, Lei da Educação Ambiental, instituiu, né? Artigo 2 diz o seguinte: a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Então, vejamos que aqui a gente está vendo características legais, está na lei, sobre a educação ambiental. Devem estar presentes de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Então, nesse sentido, ela deve estar presente desde a educação infantil, creches, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, entende-se? Então, em caráter formal e não formal, sobre ensino ou também atividades organizadas para a aprendizagem ambiental dos alunos. Por exemplo, vocês tiveram algum professor que caminhou na mata, fez alguma aula diferente, aula de ciências ou geografia, ou até mesmo outra matéria, né? Podemos dizer assim. Tomaram banho de rio, fizeram horta na escola, plantaram, colheram, cuidaram de animais. Então, tudo isso a gente tem que se questionar também. Nós estamos no processo formativo para sermos educadores. Então, neste sentido, nada melhor do que pensar como poderemos incluir a educação ambiental na nossa aula, né, e fazer com que os alunos também participem ativamente dessa aula.
Isso é relevante, mas muitas vezes a rotina, gente, aí tem um problema, porque muitas vezes os próprios professores não estão dispostos a sair da rotina. A gente vê muito isso nas escolas. E isso é ruim, né? Assim, educação ambiental é aquela que trata de sensibilizar as pessoas, aquela coisa de conscientizar, não. A gente não pode abrir a cabeça do indivíduo e colocar conscientizar, mas a gente pode sensibilizar. A gente pode provocar no outro, tocar no outro através do nosso conhecimento, e explicar que ele pode, sim, utilizar as fontes renováveis e não renováveis, mas de maneira sucinta, não é verdade? De maneira a conservar ou preservar. Sensibilizar as pessoas em relação à preservação e conservação do meio ambiente, a desenvolver conceitos e ideias que permitam a evolução da civilização humana, olha aí, de forma limpa, harmoniosa e sustentável. Podemos seguir. Alguém tem alguma colocação? Algum comentário? Por favor, gente, participe. Eu amo quando vocês falam. Só que, Vamos lá. licença, quando eu era criança, a escola, a única coisa que ela fazia era mesmo excursão para o zoológico, né? Isso era em São Isso. Paulo, né? No caso aqui, a realidade daqui é diferente, é outra. É lógico que tem parques e tudo, né? Isso. Mas é isso mesmo, só para ponderar aqui. Perfeito. Alguém mais? Não, só que boa tarde. Essa questão do que você fala, no sentido do que o menino falou, né, que você vai para espaços, né, ainda é muito confundido pelos alunos, porque os professores, eles não ressaltam a diferença entre uma aula de campo a um passeio. Eu não sei se há muita essa confusão e muitas vezes os professores que ministram aulas de campo, eles não dizem campo, né? Às vezes eles interpretam como um passeio. E aí, quando você diz de sensibilizar, a gente já parte do contexto educacional, né? Ressaltando que é uma aula de campo e não um passeio. A gente está indo para adquirir conhecimentos e tentar, né, sensibilizar aquele aluno para que ele possa desconstruir muitos padrões que foram impostos desde o seu início, entende? É mais nesse sentido. Ativou o microfone, Aline? Estão me escutando? Sim. Pronto. Então, primeiro sobre a colocação do Diogo, ele disse que foi diferente, né, o ensino e tudo. Só que aí a gente deve pensar também, a educação ambiental, ela é trabalhada também de forma diferente de acordo com as regiões. Cabe ao professor também buscar condições que proporcionem aos estudantes, aos alunos, um entendimento, às vezes, maior do local do que do global. Muitas vezes a gente vai falar de educação ambiental, a gente fala de uma coisa lá sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, da África. Sim, mas a gente precisa também falar sobre o local. O aluno, ele tem que ter uma posição crítica, ele tem que saber analisar, não só ver, né, tem que conhecer, tem que interpretar as coisas. Então, os desafios de ensinar educação ambiental na escola são muitos. Vários elementos interferem ou influenciam na prática dessa atividade, como, por exemplo, as políticas públicas para o setor, né? O projeto político-pedagógico da escola, a própria gestão escolar, os conhecimentos, a experiência e o comprometimento do professor, como eu já falei anteriormente, e aí entra o que Alan falou, sobre o professor também ter em mente que ele deve distinguir as coisas, e ele deve explicar o máximo possível para os alunos que é
aula, não é passeio, é aula. A estrutura física e os recursos da escola, a organização dos espaços e dos tempos das atividades, o contexto sociocultural dos estudantes, o livro didático e outros. Muitas pessoas pensam que a gente só estuda na sala de aula. Não. A gente pode muito bem ver a teoria na sala de aula e ir para um ambiente e tentar interpretar aquilo que eu estudei em sala de aula. O que eu posso lembrar agora? O que eu posso fazer agora? Não é verdade? A teoria impulsiona a prática. Podemos seguir. Algum comentário? Acredito que não, né? Vamos dar prosseguimento. Certíssimo. O chat está bombando, então qualquer explanação é só falar no chat, viu, galera? Tá certo, gente. Pode arrochar o nó, eu quero você participando comigo. Vamos, tá para movimentar aqui. Abordagem da educação ambiental no livro didático. Aí a gente se pergunta, mas o tema do debate é um olhar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Por que a gente está falando de ensino? Por que a gente está falando de livro? Gente, a gente viu que um dos espaços importantíssimos para se falar sobre educação ambiental é a escola. Né? Muitas vezes os filhos não têm essa educação ambiental também em casa. A gente nem sabe como é a educação dos nossos alunos, né? Então, vamos lá. A abordagem no livro didático. Segundo Bezerra, 2003, ele nota que existem aspectos bióticos, abióticos e culturais presentes nos livros didáticos, mas de forma desarticulada e desconexa entre os mesmos. O que ressalta a presença das questões ambientais nos livros didáticos, mas com limitações de qualidade. Então, o próprio livro didático, ele não oferece, de certa forma, um suporte significativo. Porque já vi relato de pessoas dizer que tentaram ensinar educação ambiental em alguma aula, alguma coisa assim, e apenas uma parte falava sobre lixo, somente. Quer dizer que a educação ambiental está atrelada só ao lixo? Os alunos, eles precisam saber o conceito de educação ambiental, o que é educação, o que é ambiente. Então, podemos seguir, gente. Pronto. A concepção da natureza verificada, gente, aqui é interessante porque, segundo os autores, como vocês podem ver, eles dizem que muitas vezes o conceito de natureza, ele vem contraditório. Por quê? Muitas vezes ele vem com aquela perspectiva antropológica, que é que a natureza ela é de uso exclusivo somente para o ser humano. Uma visão consumista, né? Ela está ali só para o ser humano usar, entendeu? Essa coisa toda. E aí, outras vezes, ela vem justamente falar o contrário. Colocar o conceito de natureza, querendo dizer que eles estão distintos. O homem e a natureza estão distantes. Então, isso foi percebido também segundo os autores Ribeiro, Soares e Francalanza. O caráter parcial da interdisciplinaridade da questão ambiental nos livros didáticos, na medida em que seu tratamento ainda é mais enfático nos livros de geografia e de ciências. Aqui cabe um questionamento. Se a educação ambiental ela tem um caráter interdisciplinar, então, por que a gente vê mais esse tema abordado só nos livros de geografia e ciências? Se ela é para estar integrada em todas as disciplinas do currículo. Lembrando que ela não é uma disciplina específica do currículo, por isso ela não pode ser ensinada de forma isolada. Ela tem que ser integrada a todas as outras. Esse é um questionamento.
não há uma aproximação com as questões ambientais de caráter local. Aquilo que a gente já conversou anteriormente. Muitas vezes o livro ele não traz questões ou comentários de acordo com a localidade do aluno. Então, como é que eu vou compreender um problema ambiental lá do exterior se eu não consigo nem entender ou identificar os que existem na minha localidade? Né? Então, isso é um fato a se pensar. Alguém tem algum comentário? Se não tivermos, podemos prosseguir. Pronto. Sustentabilidade e meio ambiente. Gente, a palavra sustentabilidade, ela deriva do latim, sustentare, e ela significa sustentar, defender, conservar ou cuidar. Por isso que a gente fala tanto em sustentabilidade. Esse termo, ele teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu entre os dias 5 e 16 de junho de 1972. Então, desde esse momento, a gente já tinha um conceito, né, sobre o que era sustentabilidade. Por isso que tanto a gente trabalha hoje também. Segundo o artigo 3 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, define o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, nesse sentido, nós podemos pensar, a natureza, o meio, ele tem suas próprias condições, ele tem leis estabelecidas, e ele exerce influência sobre nós também, certo? Então, nesse sentido, o conceito de meio ambiente estipulado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Gente, quem quiser dar, assim, mais uma lida especificamente sobre o assunto, tem tudo no Ministério do Meio Ambiente, vocês podem olhar lá direitinho, tem cada coisa legal para a gente ver, às vezes a gente nem sabe muito sobre a lei do que está falando, é tão bom quando a gente busca saber as coisas. Então, nesse sentido, quem quiser dar mais uma lida, uma olhada, pode ir com um foco que dá certo. Torna-se necessária a preservação e manejo de forma sustentável, em que os recursos possam ser utilizados de forma a não acarretar seu esgotamento, podendo assim ser usufruídos pelas gerações futuras. Alguém tem algum comentário? Ninguém? Podemos avançar, Aline. Certo. Gente, sustentabilidade e meio ambiente novamente. No dia 5 de junho, a gente vivencia o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação. Então, primeiro eu tenho a sensibilização, certo? E a partir dessa sensibilização, eu posso provocar nos meus alunos, ou em quem está no meu convívio, ou quem se deseja ensinar. Após a sensibilização, a gente tem a conservação e preservação. Conservar e preservar. Tem certos ambientes que a gente não pode tocar. Tem outros que a gente pode utilizar, mas com uma perspectiva de consciência, certo? Alguém tem algum comentário, alguma coisa assim, para falar? Se não temos, posso prosseguir.
Pronto. Movimento ambientalista. A gente chega num ponto importante, gente, porque o movimento ambientalista, ele é um movimento social, onde a sociedade busca por direitos e reivindica aquilo que se acha correto, aquilo que é correto. Né? Então, quando se reivindica algo, quando vai a protestos, é para mudar uma situação ou permanecer. Então, esse movimento ambientalista, ele pode pegar uma perspectiva local, a internacional ou global. Existem locais, regionais, nacionais e internacionais. É um movimento ecológico, aqui é o conceito, é um movimento ecológico, político, olha aí, político e social, baseado na busca por mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais causados por ações humanas. Então, busca-se o desenvolvimento sustentável. As indústrias, as empresas podem trabalhar, mas buscar fontes de trabalhar a sustentabilidade, buscar meios para trabalhar a sustentabilidade. As primeiras iniciativas de ambientalistas e ecologistas podem ser datadas para antes dos anos 1900. Existem organizações ambientalistas, tais como o Greenpeace, nós conhecemos, né? A Fundação SOS Mata Atlântica, o ECOA e entre outros, né? Podemos analisar também a figura, onde está mostrando luto por todos os animais queimados, né? As inúmeras queimadas que nós já vivenciamos esse ano. Triste, né? Mas infelizmente aconteceu. E também a nossa querida Amazônia. Posteriormente, nós temos o ativismo ambiental, que está entrelaçado com o movimento ambiental. O ativismo ambiental para você ser um ativista ambiental, não é preciso muita coisa. Simplesmente ser uma pessoa que se identifica com a luta pela proteção do meio ambiente e das pessoas e animais que ali vivem. O que é que nós estamos plantando hoje para que as gerações futuras colham? Isso nos instiga. Atividades limitadas por meio de ameaças e morte. Gente, nesse sentido, muitos ativistas, eles são ameaçados, são mortos por causa da sua luta, porque são pessoas que incomodam. E o que é se incomodar? Não se contenta com o errado, com aquilo que é injusto, com aquilo que não é para o bem do povo e do próprio ambiente em que estamos inseridos nesse contexto. Então, no ano de 2017, lamentável, mas foram mortos 57 ativistas ambientais brasileiros. Só em 2017. Uma dica: o Brasil é um dos países que mais morrem ativistas ambientais por assassinatos em decorrência das suas lutas. Então, por que será que essas pessoas incomodam? Podemos tomar o exemplo também de outras pessoas na nossa sociedade. E aí nós temos os exemplos de Irmã Dorothy e Chico Mendes, assassinados porque simplesmente lutavam por direitos e pelo bem, pela saúde do ambiente. Temos como ativistas ambientais também famosos, que provavelmente já escutamos, Greta Thunberg, né, ela é sueca, ela, Ailton Krenak, brasileiro ele, e Antônia Mello, que é brasileira. Entre outros, né, são muitos. Podemos seguir. Gente, muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Agradeço demais, estou muito feliz. E agora eu passo a fala para Sandy, se algum de vocês não tiver alguma colocação, indagação ou, né, a participação. Obrigada a todos.
Alguém vai falar alguma coisa? Algum questionamento? Gente, Ao pode final, participar, por favor. ao final a gente abre os blocos, né? Ok? Pronto, Podemos então eu vou prosseguir, continuar. tá? A Aline, ela já abordou, né, a questão da Revolução Industrial em relação ao meio ambiente. E eu também trouxe mais um pouquinho para vocês. Na primeira Revolução Industrial, né, com a chegada da máquina a vapor, houve um grande uso dos combustíveis fósseis, né, que serviu aí como base de transformação da base energética da sociedade. Então, hoje, a gente pode observar que a energia ela é bastante importante para atender às nossas necessidades, né? Então, a gente usa para se comunicar com outras pessoas a partir dos eletrodomésticos, dos smartphones. A gente também usa para conservar nossos alimentos a partir da geladeira, né? Então, nessa Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão. É tanto que a Inglaterra tinha. Ai, minha gente, tudo comentando aqui no chat, eu abri. Então, continuando, né? A principal fonte de energia era o carvão. Então, é tanto que a Inglaterra ela possui grandes reservatórios. Porém, quem está passando o slide, passa para mim, por favor. Obrigada. Minha câmera está desligada. Vocês estão conseguindo me ver? Alguém dá um feedback? Sim, Sim. Obrigada. Sim, gente, então devido nessa grande queima desse carvão, a fumaça ela ficou bastante evidente no céu. Então, com isso, ela começou a gerar problemas em relação à saúde da população e também ao meio ambiente. Durante essas décadas, né, na atualidade, há uma grande preocupação com o meio ambiente. Então, isso se dá aos impactos gerados pelas atividades humanas, que são elas poluição, desmatamento, queimadas, extinção de espécies e também as mudanças climáticas, né, que está relacionado com o aquecimento global. Pode passar, por favor. E aí houve, né, começou uma discussão de fazer com que desse um certo tipo de houvesse um cuidado em relação a essas ações antrópicas, né? Então, em dezembro de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, é assinado um protocolo que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. E o intuito era fazer com que tivesse essa manutenção do planeta Terra, porque estava emitindo muitos gases em relação a essas indústrias, essas fábricas. Então, no dia 11 de fevereiro, né, de 2005, o protocolo de Kyoto torna-se lei. E como era esse protocolo? Né? Ele dizia que esses países deviam diminuir essas emissões e esses países tinham um certo tipo de limite de emissão de gás carbono na natureza, perdão. Então, esses países também tinham uma troca de crédito de carbono, ou seja, países em desenvolvimento, eles podiam fazer projetos para fazer com que essas emissões elas fossem diminuídas. Então, por exemplo, se um país desenvolvido ele ultrapassasse o seu limite de carbono, então ele seria penalizado, diminuindo aí no outro intervalo de tempo de emissões. Então, esses créditos de carbono, ele tanto era trocado, como também era vendido a países em desenvolvimento. Pode passar, por favor. E uma das alternativas usadas atualmente, né, como maneira de reduzir esse aquecimento global, é a neutralização de carbono. E o que seria essa neutralização de carbono? Neutralização de carbono é a redução ou a neutralização dos índices de emissões para contribuir com o aquecimento global. Né? Lembrando que o aquecimento global
ele é um processo natural, porém, devido às atividades antrópicas, né, as ações humanas, ela vem aí se potencializando, fazendo que tenha tanto um aumento do nível do oceano, como também as mudanças climáticas. Então, essa neutralização de carbono, ela, de certa forma, ela absorve o calor da atmosfera e faz com que o planeta, né, a Terra, ela seja, como é que eu posso dizer? Ela seja Aquecida? isso, aquecida. Não estava vendo esse nome aquecida, exatamente. Então, essa neutralização, obrigada, Diogo. Então, essa neutralização, ela é feita, né, com a compensação do dióxido de carbono. É implantado, né, plantado árvores para fazer essa compensação. E também ajuda a restaurar áreas degradadas. Pode passar, por favor. E aí, gente, a gente chega numa questão, né, do meio ambiente e a pandemia. Infelizmente, a gente está nesse momento bastante novo, né, em relação às nossas idades. Nunca pensamos em passar por algo parecido. Então, a pandemia ela atingiu várias áreas, né? Podemos observar que a pandemia ela atingiu a área da educação, a área da saúde, e com o meio ambiente não poderia ser diferente. Então, vários voos, eu vou só ampliar aqui um pouco o slide, porque eu estou no celular e está muito difícil para mim. Então, vários voos foram cancelados, né, devido a... Gente, tem algum problema eu desligar a câmera para eu ficar ampliando Tem o não, slide? Sandro, pode desligar, viu? Não vejo problema. Obrigada. Então, gente, com a pandemia, né, vários voos foram cancelados, fazendo com que as pessoas elas começassem a viajar menos, devido também ao isolamento social. Então, isso, a Agência Espacial e a NASA, ela registrou uma diminuição nos índices de emissões de gases da China no início da pandemia. Então, eu trouxe esse mapa para vocês observar. No primeiro, a gente tem em janeiro de 2020 os índices. E em fevereiro, vocês podem observar uma diminuição. Porém, por mais que tenha tido nessa diminuição, o ideal em relação ao mundo é que se tenha 6% de redução somente neste ano, né? Mas aí a ONU ela estabeleceu que o ideal seja uma diminuição de 7,6 durante 10 anos consecutivos. Então a gente está muito longe do ideal mesmo. Pode passar, por favor. E aí, gente, eu não poderia deixar de falar sobre o Brasil, né? Durante a pandemia, o Brasil ela reduziu em março cerca de 25% das emissões de gases. Porém, né, igual aquele meme, início de um sonho deu tudo errado. Em abril, mostrou uma queda de apenas 8% em relação ao mesmo período anterior. E aí eu trouxe nessa tabela, que é um estudo feito do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa no Brasil, mostrou que haverá um aumento durante, né, 2020. Mas como assim? Um aumento em 2020, se a gente está tudo em casa? Então, mesmo que a gente esteja em casa, diminuindo aí os transportes, diminuindo também a questão das indústrias, né? Algumas estão retomando agora, mas antes estava bastante parada. Vai ter um aumento. Vocês podem aqui observar em vermelho a tendência dessas emissões. Então, o maior aumento vai se dar porque, infelizmente, os grileiros e os madeireiros,
perdão, não pararam durante essa pandemia. E quem são esses grileiros? O que é isso? Então, mais para frente eu vou falar para vocês. Então, o motivo dessas emissões, desse alto índice, é por conta disso. E a estimativa é que no final de 2020 ela tem um aumento de cerca de 10 a 20%. Pode passar, por favor. Outro impacto, né, não só na pandemia, né, porque aí a gente viu a questão que a Aline abordou, da questão dos nômades, que por onde eles passavam, eles deixavam aí seus resíduos e aí acumulando, gerando lixo. E na pandemia, a gente pode observar que teve um efeito muito negativo, né, em relação a esse aumento, tanto do lixo doméstico, como também do lixo hospitalar. Então, a Sociedade Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, chamada de ABRELP, ela estima que o crescimento é de 15% a 25% em relação ao lixo doméstico e 10 a 20 vezes maior o lixo hospitalar. Então, a gente pode observar, né, o tamanho de lixo que a gente está produzindo durante essa pandemia, né? Porque eu não vou mentir, eu achei que seria menos, porém, a gente é uma raça que só Deus, viu? Então, por mais que os comércios, né, eles tenham parado, houve um aumento na produção de lixo em casa, né? Então, pessoas começaram a fazer as suas comidas em casa, também continuaram pedindo, só que devido os deliveries, né, que não pararam. Então, há um questionamento. Para onde vão esse resto de alimento? Será se a gente está tendo um descarte adequado desses restos de alimento, né, desse lixo orgânico? Bom, nós aqui do interior, não sei na cidade de vocês, mas aqui em Mauriti, a gente tem o privilégio, né, de o resto de comida ser levado por pessoas que têm criações de porcos. Então, aí é um ponto positivo que a gente pode fazer em relação ao lixo orgânico. Porém, a gente começa a pensar, e como é que está sendo, né, em relação às cidades as cidades capitais, como é que está sendo? Então, esse resto de alimento, ele não pode ser misturado com os outros objetos, né? Com papel, com lixo, com plástico, e que o correto é separar, mas nós sabemos que a coisa não anda assim. Então, um, do, um dos impactos que esse lixo misturado com os outros geram são doenças. Passa para mim, por favor. Alguém passa? Ai, obrigada. Então, quais são essas doenças, né? Então, a gente pode citar a leptospirose, a cólera, né? A febre amarela. Então, são muitas doenças que o lixo pode ocasionar, né? A partir do descarte inadequado. Sem falar, gente, que quando esse resto de alimento, nessa matéria, ela se junta com substâncias como pilhas, baterias, elas vão soltar, né, vão transformar em um líquido de cor escura chamado chorume. E esse chorume, ele pode infiltrar, né, vai ser de acordo com o lixão ou aterro que se encontra, ele pode se infiltrar no solo, causando a contaminação dos aquíferos, contaminando aí a nossa querida água, né? Então, as pessoas têm que ter consciência em relação a isso. E outro impacto da pandemia também foi a aparição de máscaras encontradas na praia. Então, as pessoas elas não deixaram de fazer aquele seu ato, né, o ato horrível de estar jogando tudo na rua e aí podendo contaminar os rios, o mar e causando morte de alguns animais. Pode passar, por favor.
Pronto. Como eu falei anteriormente, né, a questão da grilagem, dos madeireiros não terem parado e essas emissões, elas estar de acordo com isso, eu trouxe, né, para falar mais um pouco para vocês. Grilagem, o que seria essa grilagem? É um termo usado para designar uma prática muito antiga de envelhecer os documentos forjados, né, para conseguir uma posse de uma determinada terra invadida. Então, eles pegavam os documentos falsos, colocavam dentro de uma gaveta, de uma caixa, cheia de grilo. Para esse documento, ele tem uma aparência aí de velho, né, de antigo. Então, devido ao nome grilo, né, a gente ficou conhecido como grilagem, né, cri-cri-cri, Edinalva. A gente pôde, né, observar, infelizmente, que em 2009 houve um aumento no desmatamento e também nas queimadas da nossa querida Amazônia, né? Foi assunto aí nacional, internacional. Para vocês terem ideia, a área ela desmatada, ela queimada, né? Degradada, enfim, ela equivale a cerca de 8 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem a ideia do prejuízo. E o roubo de terras, né, o chamado grilagem, é um dos motivos, maiores motivos para fazer com que isso aconteça. Lembrando também que esse desmatamento, né, essas queimadas ocasionadas, ela pode também ocasionar problemas tanto para a população, como também para o meio ambiente. Pode passar, por favor. Pode passar, gente. Obrigada. Mas aí surge um questionamento, né? Por que a grilagem não acaba se ela é tão ruim? Pelo simples fato, gente, de depois que esses grileiros, né, eles invadiam a terra, eles pegam e faz com que as leis eles ficam a seu favor, né? A cara de pau deles. Então, a medida provisória número 910 de 2019, ele é um exemplo dessa lei a favor da grilagem. Ela foi aí publicada em 2019 pelo Congresso Nacional, que diz, olha só o absurdo, que as terras invadidas, né, no período de 2011 a 2018, as pessoas que invadiram, elas simplesmente podem ter posse dessas terras, sendo que a invasão das terras públicas, ela é um crime. Então, é um absurdo. Mas o que pode ser feito, né, em relação a isso? O governo ele deve investir na transparência, né, em relação à gestão dos órgãos fundiários, para que tenha uma ampliação, né, na vistoria dessas terras públicas. Então, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. Mas como os políticos, como a política, ela pode proteger o nosso patrimônio? Eu trouxe aqui 3 pontos principais, né, para mostrar para vocês. O primeiro é que o Congresso Nacional ela recuse essas leis que favoreçam a grilagem. O segundo ponto é que o Poder Executivo, né, ela comece a proteger mais essas florestas públicas, com a criação de áreas protegidas também, estimular a criação de projetos em relação à sustentabilidade, né, para que se tenha produções tanto de remédios como também o turismo, que é bastante importante, e também a criação de cosméticos. E por parte do governo, combater as quadrilhas de grilagem. Pode passar, gente. Outro ponto que eu trouxe foi a biopirataria, né? Visto que
é um tema bastante ainda meio que desconhecido, então eu trouxe para tratar mais com vocês. Biopirataria. O que seria essa biopirataria? Seria um pirata biólogo? Ah, eu sempre quis dizer isso. Não, não é, gente. A biopirataria, ela é a apropriação, né, de um conhecimento de uma comunidade tradicional, como é o caso dos índios, também dos ciganos, a exploração da fauna e da flora, e também ela pode ser representada por a divisão desigual de um lucro. Como seria isso? O detentor, né, ele chega, uma pessoa do exterior, ela chega aqui na Amazônia, por exemplo, e encontra uma comunidade de índios. E aí ela vai chegar, essa pessoa ela vai chegar e começar a conhecer mais sobre uma planta. Então, ela vai saber mais sobre aquela planta, saber seus princípios ativos e simplesmente ele sai daqui, volta ao seu país de origem e abre uma patente. Então, biopirataria também pode ser representada por isso, né? Por esse lucro desigual entre o detentor e a comunidade que descobriu determinado ativo de uma planta. Pode passar, por favor. E aí, gente, o conceito de biopirataria, ela vai surgir em 1922 com a Convenção sobre a Diversidade Biológica apresentada na ECO 92, que tinha como objetivo de conservar a biodiversidade, né? A gente fazer uma certa utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa desses benefícios derivados da utilização, né, dos recursos. Então, na convenção, ela ficou estabelecido que cada país ela teria direito sobre seus recursos naturais. Porém, ela podia explorar, né, de uma maneira consciente, desde que estes não causassem dano ao meio ambiente e também afetasse outros países. E eu trouxe aqui 3 exemplos, né, de biopiratarias ocorridas no Brasil. O primeiro é o pau-brasil, né, que a biopirataria ela não surgiu de agora, não surgiu depois de 1922, devido a essa convenção. Teve origem no seu descobrimento, né, com a exploração do pau-brasil, né, algumas espécies. Os índios, eles usavam o pau-brasil para a fabricação de corantes. E simplesmente os portugueses eles chegaram aqui e levaram e se apropriaram. Então, foi o primeiro caso de biopirataria aqui no Brasil. Em 1876, ocorreu outro caso, né, que várias sementes de seringueiras elas foram levadas para a Inglaterra e depois foram distribuídas para colônias asiáticas. Então, quando essas árvores elas cresceram nesses locais, cerca de 40 anos depois, eles simplesmente se tornaram os mais produtores de látex, né? Então, outro também, o caso de biopirataria, foi do cupuaçu. Eu achei essa história meio que interessante. O cupuaçu, como todo mundo sabe, é um fruto, né? Uma fruto típico aqui da Amazônia. Ela também foi alvo dessa exploração, dessa biopirataria. Então, empresas japonesas, olha aí, o Japão, minha gente, esse Japão tá em tudo. Patentearam, né, esse fruto e registraram um chocolate feito com caroço de cupuaçu. Aí eles colocaram o nome de cupulate. Então, a partir daí, o Brasil ele não poderia exportar, né, o cupuaçu ou o cupulate com esse nome sem o pagamento de royalties. Então, para vocês verem o absurdo que é, além deles levar, eles ainda querem cobrar. Então, foi basicamente isso. Mas, graças a Deus, né, conseguiram mobilizar, fazer uma mobilização e quebrar essa patente. E aí, quais são os prejuízos relacionados à biopirataria? Tem a questão da economia, né, que alguns países eles não recebem
as comunidades tradicionais, como eu citei anteriormente, eles não recebem uma partição justa, e também o meio ambiente, né? Se uma espécie ela é bastante explorada no local, ela simplesmente corre o risco de ser extinta. Pode passar, gente. Passa o slide, por favor. Bom, agora eu vou falar sobre as espécies, né, e os riscos de extinção. A biodiversidade, né, é um termo que é usado para definir a variedade de vida na Terra, né, tanto de todas as espécies, de plantas, de animais. E o Brasil, ela possui cerca de 15% das espécies do planeta. Só que, infelizmente, essas espécies, né, elas vêm sendo perdidas pelo simples fato de que outras se adaptam a mudanças, né? E outras não se adaptam. Então, sobrevive ali no meio quem consegue se adaptar a essas mudanças. Só que, como sempre o ser humano tem que estar incluso no meio, né? Ele surge aí também para acelerar esse processo de extinção. De acordo com alguns registros fósseis, a extinção ela ocorreu também há 40 mil anos na Austrália e 20 mil anos nas Américas, com o surgimento do ser humano. Essas duas espécies que vocês podem observar aí. A primeira espécie é de um megatério, né? Era uma espécie de preguiça gigante. E outro caso é do mamute, né? Eles eram os animais com grande porte, um porte bastante elevado, então seria quase impossível desses animais eles terem sido extintos, né? Porém, vai saber. Mas vale ressaltar também que essas populações ela era bastante reduzida, porque o período de gestação também era bastante longo. Então, se o ser humano ele fazia estrago, né, naquele tempo, imagine hoje que as ferramentas elas estão mais atualizadas. Pode passar, por favor. Passa. E aí, gente, o relatório da ONU, né, lista 5 principais causas da extinção. O primeiro é o uso da terra e do mar, né? A gente muda tudo o que está na nossa volta para atender às nossas necessidades. Então a gente escava, a gente desmata. Então a gente faz muita coisa para prejudicar o meio ambiente, e inclusive a nós mesmos, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, apenas 12,5% resta da cobertura original da Mata Atlântica. E ela possui 383 espécies das 633 ameaçadas de extinção no Brasil. Então, essas áreas, né, elas são degradadas, elas são desmatadas, e aí, quanto menor essas áreas, menor será a diversidade do local. Outro ponto é a exploração, né, de organismos. A gente consome bastante os animais, as plantas, e um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi das espécies dos peixes, né? A gente consome 33% a mais do que é o ideal. Então, a gente explora esses peixes além do limite. Então, minha gente, não dá tempo desses peixinhos se regenerar. Então, a gente consome antes dessa população, ela, de certa forma, voltar ao seu estado, né, original, que nada volta ao seu estado original. Porém, ela não consegue se regenerar. Outro ponto são as mudanças climáticas, né? Algumas espécies, elas têm que migrar para outro local devido à temperatura. Só que tem espécie que não consegue fazer isso,
como é o caso, né, de animais que eles são sésseis, ou seja, eles não conseguem se locomover. Então, um caso é o dos corais. Os corais, eles vivem numa associação com algas. Então, esses corais, eles dependem dessas algas para se alimentar. Mas quando há um aumento de temperatura, né, cerca de 2%, então esses corais eles vão expulsar as algas e aí ocorre o branqueamento. E posteriormente esses corais eles vão morrer. O que leva a uma perca muito grande, porque esses corais eles são a base, né, da cadeia dos mares. Então, se uma espécie ela morrer, estará aí colocando em risco todas as outras, até nós mesmos, porque a gente se alimenta de muita coisa que vem do mar. Outro ponto é a poluição. É a poluição aí que a gente viu recentemente, né, os casos de barragens, casos de crimes ambientais, né, praticamente dizendo isso, do Brumadinho, que várias espécies elas foram perdidas de plantas, de animais e também poluição dos rios. Outro ponto que a gente pode citar também em relação à poluição é os plásticos, né? Esses plásticos eles estão invadindo bastante os mares, os rios e causa aí a poluição, podendo entrar aí nos animais e ocasionando as suas mortes. Outro ponto também é sobre as espécies invasoras, né? As espécies vindas de outro local. Então, algumas espécies elas podem vir em embarcações, né? Devido aos seus transportes. Então, quando uma espécie ela é transportada de um local para outro, ocorre duas coisas. Ou essa espécie ela pode se adaptar, né? Ou não. E, infelizmente, quando essa espécie ela se adapta, meu povo, eu vou dizer, viu? Elas fazem um estrago imenso. Elas podem competir aí por alimento e também por espaço, ocasionando aí a extinção de outras espécies existentes no local. Pode passar, por favor. E aí, gente, eu trouxe algumas espécies, né, da caatinga que se encontram ameaçadas de extinção. A primeira é essa asa branca, o que diria Luiz Gonzaga disso? É uma ave migratória, né, capaz de voar em longas distâncias. Apresenta um tamanho médio de 34 centímetros e sua alimentação é baseada em sementes e frutos. Pode passar, por favor. Outra ave é a carcará. Ela pode ser encontrada em diferentes ambientes, como campos naturais, pastagens e centros urbanos. E sua alimentação ela é baseada em pequenos mamíferos e invertebrados. Outra espécie, né, que infelizmente está ameaçada de extinção é o nosso soldadinho do Araripe. Né? Ela é uma ave típica da Caatinga. Possui 15 centímetros de comprimento, sua alimentação é baseada em frutos e vive em áreas de encosta, como nascentes e cursos de água. Lembrando que ela apresenta, né, um dimorfismo sexual. Esse aí que está na foto é um macho, que eu acho que vocês já devem saber, e ele é lindo. E também tem a fêmea, ela é verdinha. Então, essas três espécies, das várias, mas eu só trouxe essas três, estão em risco de extinção aqui na nossa caatinga. Pode passar, por favor. Pronto. Então, eu já citei tudo isso, né, que as ações antrópicas, elas já ocasionam e ainda vão ocasionar, né? Qual é a relação disso? Qual é a importância do equilíbrio ecológico? Então, gente, na natureza, há um equilíbrio dinâmico, né, entre os organismos e o meio em que se situam. Então, qualquer fator
que vem a perturbar características naturais de um ecossistema é chamado de desequilíbrio. Então, cada espécie ela é importante, pois elas fazem parte de uma cadeia, né? Todo mundo já deve ter presenciado esse tema aí tanto na escola quanto na graduação, dependendo do seu curso. E aí, quando uma espécie ela deixa de existir, então ela deixa de interagir com o meio, ocasionando aí um desequilíbrio e posteriormente pode ocasionar numa extinção, né, também de outras espécies, porque cada espécie vai depender de outra. Nós utilizamos a biodiversidade para tudo, né? Para produzir cosmético, para produzir remédio, para cura de doenças. E aí, gente, nós temos cerca de 2 milhões de espécies registradas das 8 milhões estimadas. E disso a gente pode perceber que elas não foram estudadas a fundo, né? A gente não sabe quais os benefícios e os malefícios que ela pode trazer para a natureza e para nós. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio para a gente equilibrar nessa cadeia que a gente vive. Então, pode passar, gente. Era só isso. O pessoal tá com um pequeno delay na hora que vai passar os slides, mas tenham paciência, por favor. E é isso. Plante uma árvore. Acredito que já tenha terminado. A Sandy, ela não retorna no áudio. Mas é isso. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo. Parabéns, Aline, pela primeira fala. Parabéns, Sandy, pela fala final. E aí a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser se manifestar, comentar sobre, pode ficar à vontade. A Nádia já colocou no chat o formulário para presença. Quem quiser certificados, é só ir lá e assinar, está no chat disponível. Nós também já colocamos mais acima, só procurar no chat, um formulário para vocês se inscreverem ao nosso próximo debate de sexta-feira. Será ótimo, entrem no nosso Instagram, no @debateintela e se informem sobre os próximos debates. E é isso, pessoal. Quem quiser falar, quiser indagar sobre alguma coisa, pode abrir o microfone e falar com a gente. Exatamente, vamos deixar de timidez, vamos lá comentar o que vocês entenderam, o que vocês gostariam de colocar a respeito do que foi abordado, né? Uma temática tão importante, né? Nesse momento que a gente vem vivendo, que vem acontecendo tanta perca, né, da Amazônia. Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. A Sandy perdeu as perguntas do debate, né? O que foi debatido aqui. Aline, se você tiver a par das perguntas, dos questionamentos, se você quiser falar. No meu telefone também perdeu, porque o sinal aqui está péssimo, caindo direto. Então, se Sandy tiver aí as perguntas e puder fazer uma leitura, ou a Nádia, eu peço que leiam aqui. No meu também perdeu, não estou achando.
Mas eu vou falar uma que chegou no meu chat de um professor, se não me engano é da UFCA, acredito que as meninas estejam me ouvindo. Ele fala a partir de toda a degradação que o ser humano está fazendo no planeta Terra, e sabemos que um dia os recursos, né, irão se esgotar. Então ele destaca o projeto da NASA, o Mars One, que é sobre a colonização de Marte. É um projeto que até 2030 eles prevêem a colonização do planeta Marte, planeta vermelho. Então, ele queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, essa questão da poluição que o homem está fazendo e todo esse desgaste e aproveitamento dos recursos do planeta Terra, e já estão pensando em fazer isso com outro planeta, né? Lembrando, pessoal, o formulário já está disponível para vocês preencherem. Lembrando que o certificado só é possível através dele. Se a Aline ou a Sandy puder falar sobre, o professor ele espera alguma resposta de vocês. Também, se vocês não souberem sobre o assunto, né? Porque, assim, a gente tem também que ler sobre o Mars One, esse projeto. Bom, eu vou responder, né? Responder do meu jeito. Certo. Como, né, Graça de sair, minha comadre, nossa casa é aqui. Então, eu acho que, levando em consideração ao momento que a gente está passando agora, eu acho que a pandemia serviu para isso, para estampar na nossa cara que a gente tem que preservar, né, e conservar todos os nossos recursos que ainda tem aqui na Terra. Então, não adianta a gente tentar fugir para outro planeta e deixar esse aqui à toa, né, com todos os recursos aí ilimitados. Então, eu acho isso, né? Que a gente deve começar, primeiro, entre aspas, a arrumar esse planeta para depois tentar habitar em outro. Eu acho isso. Verdade, eu também. Não é uma indagação minha, né? Só deixando claro. Mas eu também acho que a gente deve preservar o pouco que a gente tem ainda e não tá indo devastar outro planeta, né? Porque assim, vai falar, Sandrinha? Não, pode falar, eu depois Porque eu falo. acho assim, a humanidade, ela destrói por onde passa, entendeu? Então é hora da gente tentar produzir menos, desmatar menos, ou então a gente vai mesmo, nós mesmos se extinguir. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter esse zelo, né, pelo nosso planeta. Se você cair, pessoal, então, Sandy, desculpa por passar o slide de forma lenta, é que aconteceu só um probleminha, perdão, tá? Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da temática. O que é que eu penso, né, a respeito dessa temática tão importante, né? Faz-se necessário discutir sobre esse tema, sobretudo a gente que faz um curso de licenciatura, né? E não só por fazer um curso de licenciatura, como também porque fazemos parte do nosso planeta, que essa é a nossa casa, né? No qual habitamos, e também eu percebo o seguinte, que pouco se discute sobre o meio ambiente, né? Pouco se discute, por mais que a gente faça um curso de licenciatura em geografia, mas a gente percebe que a gente estuda muito mais voltado a um bacharel, a pesquisa, do que até mesmo enxergar o que tem de errado no nosso planeta, o que é que nós estamos fazendo de errado, como melhorar. Então, eu acho assim que uma educação ambiental do fundamental, da base, é importantíssimo. Então, é isso que a gente tem que lutar, né? Mostrar ao aluno sobre sustentabilidade, criar projetos inovadores sobre essa questão da educação ambiental, levar para dentro da sala de aula essa temática, né? Para fortalecer, para que desde a infância, né, já tenhamos cidadãos conscientes, que compreendem o que é um meio ambiente, que compreendem a importância da sustentabilidade,
né? Então, eu acho assim que é muito importante a gente discutir sobre esse tema, no qual foi muito bem colocado pela Sandy, pela Aline, né? E que eu agradeço muito. Agora eu passo a palavra para alguém falar. Boa tarde, pessoal. Bem, eu Boa acho tarde. que pode ficar à vontade, Jonas. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu quero parabenizar, né, a pessoa da Aline. Quero também parabenizar a Sandy pela sua desenvoltura, né, por toda a sua explicação, toda a sua clareza na explicação. Então, parabéns. Eu queria fazer uma colocação aqui bem rápido, que é o seguinte. Todos nós sabemos, né, que o Brasil ele possui inúmeros recursos, só que esses recursos naturais eles têm sido explorados de maneira desordenada, né, pelo homem, onde ele não se preocupa em fazer essa retirada, ele só quer saber em retirar cada vez mais. E aí não há uma preocupação, né, em se extrair esses recursos. E aí há um esquecimento, né, na geração futura. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui o desmatamento que ocorre na floresta amazônica, né, e em outros locais, onde adentram máquinas, né, dentro dessa floresta e ali há uma destruição tanto da fauna como da flora, né, causado tanto impacto na fauna como na flora, deixando os solos também, né, podemos dizer, inutilizáveis, né, e é preciso que haja, sim, né, momentos como esse, digamos assim, de conscientização a respeito dos prejuízos, né, que podem ser causados à natureza quando há uma exploração desordenada desses recursos, tanto dos recursos renováveis quanto dos recursos não renováveis, né, porque o meio ambiente ele precisa ser zelado porque é algo que nos rodeia, né? É de onde sai, digamos assim, o nosso alimento. Acredito eu que sem a natureza não teria como haver a existência da espécie humana, não teria como a gente ter todo esse conforto, né? É através do meio ambiente, é através da natureza que a gente respira. Então, não é que nós não possamos utilizá-lo. Nós podemos sim utilizá-los, mas que nós possamos, digamos assim, não abusar desse recurso, né? A natureza ela está presente em tudo que nos cerca, né? E assim, quando você derruba uma árvore, quando você mata um animal, quando você destrói parte desse ambiente, eu acredito que você está agredindo a si próprio, né? Porque a natureza, é através da natureza que há a existência de todos os seres vivos. Muito obrigado, espero ter contribuído e bem uma vez aos palestrantes e aos organizadores desse evento. Muito obrigado, Jonas. Que vou falar um pouquinho, né? Então, eu acho que essa questão é um grande paradigma. Por quê? Porque o homem conseguiu se desenvolver através da exploração. Só que acontece, no início, o homem ele explorava tudo porque tinha muito, né? Conforme o tempo foi ficando menos coisa para explorar. E isso que causa esse mal, né? Tipo, aqui a gente tem uma floresta, a gente precisa de madeira, vai desmata a floresta, depois a gente vai continuar precisando de madeira. Então, eu acho que a grande sacada é exatamente a questão ecológica, né? A questão da reciclagem. Eu acho que se a gente reciclasse todo o plástico que a gente consome, né? Garrafa PET, disso, daquilo, a gente conseguiria evitar os abalos climáticos que tem, né? Como a gente costuma ver aí, é, regiões de mares, tem a Ilha do Lixo, né? Que é onde as correntezas levam o lixo e lá é tipo uma ilha do lixo mesmo, né? O que mais? A gente também utiliza ouro, prata, na questão dos celulares, né?
objetos tecnológicos, que a gente sabe que é uma coisa necessária. A questão é saber como usar, saber reciclar. Hoje, né, por exemplo, as florestas são devastadas. A Terra já provou que ela, por si, ela tem a capacidade de se regenerar, né? Então, com a nossa ajuda, nós podemos sim reflorestar uma área de desmatamento, né, que foi desmatada. Podemos sim utilizar tudo de uma forma ecológica, né? E basicamente é isso, pessoal. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Eu acho que em relação, né, ao tema que a Aline abordou, questão da educação ambiental, eu acho que é uma das únicas alternativas que temos em relação ao hoje, né? Porque é muito difícil a gente levar a educação ambiental para as pessoas com a idade mais avançada. Então, eu acho que investir nessas crianças, né, como assim já foi citado, é a única alternativa, porque poderia ter uma disciplina de educação ambiental para essas crianças, para que elas tenham mais o conhecimento sobre o tema. E assim elas poderem transformar, né, ou manter o meio ambiente que está hoje. Eu acho que é muito pouco trabalhado nas escolas, como a Aline citou, só tem mais sobre o lixo. Então, o meio ambiente não é só lixo, né? Tem outros temas que têm que ser abordados e trabalhados para que essas crianças elas sejam assim, críticas em relação ao meio ambiente. Exatamente. Por exemplo, o lixo de casa, né? Que é resto de arroz, casca de ovo e tudo. A gente pode educar as crianças para elas aprenderem a transformar isso em adubo, onde ele não vai ser jogado na rua, onde não vai gerar chorume, né? Que contamina o solo. Coisas pequenas como essa, né? Que a gente pode começar a dar pequenos estralos na mente dos jovens, até mesmo na nossa casa, né? Que pode, de pequenos detalhes, a gente consegue fazer essa mudança que a gente tanto quer. Isso. Mais alguém? Oi, gente. Olá, Estão me Aline. escutando? Sim, pode falar. Tá. Gente, eu estava vendo o chat aqui, bem movimentado, porque eu não estava vendo o chat na hora que eu estava falando, e eu vi comentários bem relevantes, até agradeço aos meninos e às meninas. Sobre o que o professor colocou, eu esqueci o nome dele, Petrônio, acredito que não é difícil, né, para o homem fazer isso, porque o que a gente já vê hoje na humanidade, né, no nosso planeta, o que está acontecendo, não é difícil. Porém, acredito que onde o ser humano habitar, ele vai causar algum dano, como eu falei, ao meio ambiente. Não tem como você ocupar um espaço sem você provocar alguma ação que venha a modificá-lo, alterá-lo de alguma forma. Então, nesse sentido, a nossa sociedade, aí a gente pega no perspectiva local até global, porque isso é uma questão que envolve todos nós. E, como o Sandy falou, a educação ambiental ela deve começar com as crianças. Porque muitas vezes aquilo que não é aprendido enquanto criança, às vezes quando chega na juventude, aquelas pessoas podem rejeitar, ou podem não querer praticar certas atividades ou atitudes que eram melhor para a sociedade. Na verdade, né? Às vezes, na teoria, tudo é bonito, mas na prática é difícil fazer. Então, nesse sentido, acredito que se houver um povoamento em Marte, daqui para 2030, vamos colocar assim, já vai haver alguma alteração naquele ambiente. Não tem como, né? Além do mais, se nós já causamos muita alteração, né, desde os primórdios da humanidade até hoje, no nosso próprio planeta, do mesmo jeito vamos fazer se fosse em outro planeta. Então, sair daqui para ir para outro planeta
realizar pesquisa, sei lá, morar, fazer o que quiser, né? A gente não sabe nem se tem volta, porque parece que é só ida. Então, deve-se pensar, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu instigo as pessoas a fazerem também, para que a gente venha a melhorar o ambiente, o planeta em que a gente vive. Não é fugindo da realidade, porque a gente pode até fugir dela, mas ela não foge da gente. Na verdade, a gente não foge, né? Isso é só um trocadilho. Então, nesse sentido, acredito que houve modificações também em Marte, durante todo esse tempo que essas pessoas habitarem lá, porque não tem como eu já falei. E outra coisa também, a educação ambiental, ela deve abarcar desde a infância até onde der, né? Até as etapas, sei lá, infância, adolescência, vida adulta, velhice, o que for. Nós precisamos ter em mente que, se nós não cuidarmos, nós não vamos deixar algo bom para as gerações futuras. E isso parte de nós. Nós temos que construir na vida do outro, para o outro, aquilo que nós temos em mente e como nós gostaríamos de ter um mundo se fosse a gente nascendo, sei lá, daqui a 30 anos, 20 anos. Que nós vamos viver ainda. São fatos a se pensar, a se questionar, a debater, a estudar. A gente não tem uma resposta definida, mas a gente já sabe algumas coisas, né? Isso é fato. Então, nesse sentido, concluindo minha fala, acredito que a educação ela deve estar em todos os espaços. Educação ambiental, antes de tudo, é educação. Nós somos espaço. Elisée Reclus dizia que o ser humano é a própria natureza tomando conta de si própria, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos nos reeducar, para poder, assim, querer causar no outro também a sensibilização. Obrigada. Complementando aí a fala de Aline, é importante também a continuidade, né? Não só em uma geração. Vamos supor, educa uma geração e a outra próxima geração não educa. Isso não vai adiantar. Tem que ser uma coisa permanente. E, como ela disse, desde da infância até a velhice, né? Vamos supor, fazer uma ONG dos velhinhos, onde os velhinhos saem para plantar árvore. Tipo, sabe? É só uma coisa assim. Mas pequenos gestos, né? Que muda. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso final, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, mas eu acredito que já vai ser a última fala. Se Alguém quiserem, mais gostaria de falar, pessoal? podem falar no chat também, se não quiserem abrir o microfone e falar. Certo, então vamos ligar a câmera para tirar a foto? Ou já tirou? Então, vamos fazer o encerramento, né? Agradecer a todos pela participação, pela paciência. Foi muito ótimo o debate. Parabéns às meninas mais uma vez. Parabéns a todos que participaram de alguma forma, por perguntas, indagações ou pela própria presença mesmo. E fiquem ligados nos formulários e vamos agora para a nossa foto final. Avisa